que você está começando a falar, você começou de uma forma diferente, né, essa coletiva, não perguntando sobre time, até pelo que a gente viu na semana. Queria que você falasse que significado tem aquele abraço na menina Tereza que ela te deu e que você deu nela, não só para você, mas para todo o grupo nesse momento. Primeiro que o futebol, só o futebol consegue fazer isso, né? O futebol é uma coisa totalmente diferente de qualquer outro esporte. E a paixão das pessoas, independente da idade, e ainda mais quando é uma criança, né? Com toda a sua inocência, com 5 anos, e eu tenho filho também, tenho uma filha e um filho, e quando vem dos filhos da gente, a gente sabe que é de coração. Então a cena foi uma cena espetacular, né? O câmera também, o Djalma conseguir, né, dentro do estádio e a lente dele conseguir gravar os passos da garotinha, da Tereza, né? Então isso é um momento assim muito gratificante para a gente que trabalha no futebol, para os jogadores, para o clube, né? Porque o futuro do Figueira é isso. Amanhã depois ela vai estar aí com 15, 20 anos e vai estar torcendo para o Figueira, a família dela, ela, os filhos. Então, né, o Figueira daqui 500 anos vai estar existindo. Então passa-se os treinadores, passa jogador, mas a instituição sempre fica. Então sempre a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com a instituição. E é uma coisa espetacular, né? Ela vir dar um abraço na gente, tá torcendo, profetizar, né, o nome do Marquinhos, a hora que o Marquinhos ia fazer o gol, sofrer com a gente a hora que a gente tomou o gol também, né? Então é uma coisa espetacular. Eu acho que isso nos dá uma alegria muito grande e também nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente cuida de muitos coraçõezinhos aí, né? Muito coração alvinegro pela frente aí, então isso dá uma motivação muito maior para a gente estar trabalhando no futebol. Você vai esperar pela recuperação do Thiago Heleno até o último instante ou ele está fora do jogo, Angel? Não, nós vamos esperar. Vamos aguardar, né, tem o Thiago Heleno, tem o Elias e tem o próprio França. Né, os 3 ainda têm possibilidade para ir para o jogo. Então a gente vai aguardar, vai esperar. Né, essa vez o Ronaldo vai esquecer a convocação. Né, muita coisa essa semana, então o Ronaldo vai acabar esquecendo a convocação para esse jogo. Não vai aparecer no site. Né? E aí a gente vai definir a equipe, mas a gente vai esperar sim. Vai esperar porque é um jogo difícil, é um jogo complicado, é um clássico, né? E a gente tem que esperar até o último momento porque é um jogo, né, diferente, é um jogo que a gente precisa buscar um resultado e é importante você ter todas as peças à disposição. Agora, a gente só vai colocar os jogadores que tiver 110%. Não dá nem 100% num jogo desse, tem que ser 110% porque vai ser um jogo e é um jogo de alta intensidade. Mas o aproveitamento da Chapecoense dentro de casa é um dos mais fortes do Campeonato Brasileiro. Como enfrentar a Chape lá? Olha, nós já enfrentamos várias vezes a Chapecoense, temos um respeito muito grande. E eu acho que esse é o grande trunfo que a gente tem. Né? Se a gente consegue ter uma sequência de bons resultados com a Chapecoense é porque a gente respeita muito. Né? O clube, a instituição, a torcida, o pessoal que está lá do outro lado. E a gente sabe que é um jogo difícil. Agora, sabemos da nossa qualidade, sabemos que nós temos uma equipe forte, uma equipe competitiva, né? Nos enfrentamos várias vezes, vamos nos enfrentar ainda muito mais, né? Então a gente precisa do resultado, nesse momento muito mais do que a Chapecoense, né? A Chapecoense já tem uma pontuação aceitável para primeiro turno, né? 23 pontos, e a gente está correndo atrás. Então o que a gente quer é fazer um jogo forte, né? Um jogo leal, como a gente sempre fez, né? E eu tenho certeza que vai ser uma grande partida, até porque quando as duas equipes se encontram sempre dá um jogo de alta qualidade. Agel, por aí estão suspensos, a gente perguntaria quem fica com a vaga, como você não vai dizer, quem são os candidatos, então esse Carlos Alberto está na lista de candidatos? Olha, o Carlos Alberto pode jogar como segundo atacante, né? Pode jogar o Thiago Santana como segundo atacante, que é uma posição dele. Podemos jogar com 2 atacantes. Então a gente tem algumas opções, né? E a gente está analisando. Ontem nós fizemos um coletivo, né? Fizemos um coletivo ontem na hora do jogo, né? Mas o jogador está acostumado a jogar à noite. Sim, está acostumado a jogar à noite, mas também não está acostumado a treinar à noite no horário do jogo, né? Então é diferente, né?
Então a gente acabou fazendo um coletivo ontem às 6 horas da tarde para aproveitar a iluminação, né? Para usar, né? Para ter uma privacidade também com os jogadores, para a gente trabalhar uma forma de jogar, né? Para testar uma opção. Treinamos um primeiro tempo num sistema de jogo, treinamos o segundo tempo no outro sistema de jogo, né? Até para o que a gente pedir no domingo, o jogador saber e foi treinado. Então a gente não vai pedir o que a gente não trabalhou, o que a gente não treinou. Então existe essa possibilidade, sim, entendeu? E aí na hora do jogo, lá 45 minutos antes, a gente vai passar a convocação, a escalação, né? Até porque a gente tem essas dúvidas e anormais, né? Tem alguns jogadores ainda que a gente espera uma resposta a nível físico, tático, né? Para ver se tem condição mesmo de jogar a partida, né? Então, com calma, com tranquilidade, a gente vai esperar até o momento do jogo. Agora, Gel, no jogo do Atlético Mineiro, né, você formou uma dupla de ataque com o Marcão e o Dudu, e uma dupla que foi muito bem. O Figueirense fez uma grande apresentação, apesar da derrota. Então, eu acredito que é uma chance boa de essa dupla estar junto de novo. Também pode jogar Dudu e Marcão, pode jogar Dudu e Alemão, né? O Alemão está bem, o Alemão está pronto, está esperando uma oportunidade. É um jogador que a gente trabalhou bastante ele esses últimos dias aí na parte física, né? E tinha até a possibilidade de levar ele para o jogo da Ponte Preta, mas aí acabou, nós entendemos que não era o momento ainda, né? Que ele precisava trabalhar um pouquinho mais. Essa semana ele trabalhou, aproveitou a semana, então também pode jogar o próprio Alemão, né? O Elias também é uma opção, né? Então agora fiquei satisfeito com o Dudu e com o Marcão lá no jogo do Atlético Mineiro. Tanto o Dudu como o Marcão fizeram uma boa apresentação, né? A equipe jogou bem, apesar do resultado, a gente perdeu 1-0 o jogo, mas o Dudu finalizou muito, o Marcão finalizou, segurou a bola, né? Então existe, e até pelo Marcão conhecer, já jogou várias vezes lá em Chapecó. O Alemão era um ex-jogador da Chapecoense, conhece também o adversário, né? Então essas coisas é importante, né? Tem jogadores lá daquele lado que trabalharam com a gente, tem jogadores aqui que trabalharam com o Vinícius, né? Então não dá para esconder muita coisa, né? A gente, cada um já se conhece a forma de trabalhar, já se enfrentamos várias vezes. A verdade é que a gente tem alguma dúvida ou outra por opção, uma dúvida ou outra pela parte física dos jogadores, como é que eles vão se apresentar, que é o caso do Elias, do Thiago Heleno e do França, né? Então a gente vai aguardar, mas existe a possibilidade, né? Independente dos nomes, a gente tem uma confiança total em todos os jogadores aí, e a gente espera e precisa fazer um bom jogo lá, e precisa buscar um bom resultado. Já que você tem essa possibilidade do Alemão, Agel, o que muda de característica do time com o Marcão, com o Alemão? Qual que é a diferença até de time no ataque com um outro? Olha, nós temos essa possibilidade com o Marcão, com o Alemão e com o Elias, né? Os três são 9, né? Os três têm a mesma característica. O Alemão é um 9 que sai um pouquinho mais, movimenta um pouco mais, né? O Elias e o Marcão são mais aquele centroavante de bico de área, né? Bico de área, né? Os jogadores de referência, né? O Alemão também tem uma estatura boa, é bom na bola aérea, é alto, é finalizador, sabe finalizar, chuta bem de fora da área. Com o Alemão você consegue sair um pouquinho, né? Para jogar, até por ele ter essa qualidade para sair para jogar. Com o Marcão você tem um cara de referência, um cara que é bom na bola aérea defensiva, te ajuda muito, bom na bola aérea ofensiva, te ajuda muito, e a gente sabe que em Chapecó se joga muito bola aérea, muito escanteio, né? O campo parece ser pequeno, mas não é pequeno, mas como a arquibancada fica perto, então parece Vila Belmiro, parece o estádio do Atlético, lá o Horto, então qualquer falta parece que é dentro da área. Então, né, tem muita bola aérea e a gente tem que aproveitar a nossa altura, né, para atacar o adversário, aproveitar a nossa altura para defender o adversário, porque o adversário também tem força na bola aérea, né? Então tudo isso a gente tem que pensar para você tomar uma decisão para começar a partida de domingo. Já sem falar na linha de ataque, falando um pouquinho do meio campo, se a gente puxar um pouquinho da memória, tem alguma dificuldade no montar o meio campo do Figueirense há pouco tempo atrás, inclusive. Hoje tem uma variedade grande, tem Ricartinho, tem a volta do Carlos Alberto, tem o próprio Salsinha à tua disposição. O que isso pode ajudar também na dinâmica, mudando uma partida? Olha, eu não falo só no meio campo, eu falo no time todo, né? Eu tenho certeza, eu não acho,
eu tenho certeza que a gente montou um grupo de trabalho aqui muito bom, né? Você tem 2 goleiros de qualidade, né? E ainda tem o Júnior, tem o Luan, mas você tem o Alex e tem o Felipe, você tem 2 laterais, 3 laterais, Sueliton, Leandro Silva e Jefferson, que pode jogar ali, zagueiro, Marquinhos, Thiago Heleno, Ferron, Nirley, Simon, Henrique. Na lateral esquerda você tem Cereceda, Pedroso, Juninho. Volante você tem França, Paulo Roberto, Denner, Fabinho, que pode jogar ali, Iago, Ricardinho, João Vitor, né? Na meia você tem Rafael Bastos, você tem Carlos Alberto, você tem Celcinho, você tem Bruno Dibal. Na frente você tem 4-9, nós temos 4 no número 9, né? Temos o Elias, temos o Marcão, o Alemão e o Thiago Santana, que é 9, né? que joga de 9 e também joga pelo lado. Pelo lado nós temos o Thiago Santana, Cleitinho, Dudu. Então nós temos um grupo muito bom, um grupo forte, um grupo que nos dá garantia da gente jogar 2 competições nesse momento, né? É um problema muito bom para o treinador, né? E a gente trabalha aqui com eles de uma forma muito simples. Nenhum deles tem cadeira cativa. Quem estiver bem, continua jogando. Quem não estiver bem, trabalha um pouquinho mais, daqui a pouco volta. E essa competição entre eles é que aumenta a qualidade do time. Porque todos eles têm uma luz no fim do túnel para jogar, para ser titular. Porque o jogador de futebol, e isso é por experiência própria, ele quer jogar. Se você disser assim, ó, vou pagar 100 mil reais e você não vai jogar uma partida, ele vai dizer, o jogador de futebol vai aguentar um mês. Daqui 15 dias ele vai te procurar e vai dizer assim, ó, me paga metade, 50 e eu quero jogar. Porque o jogador de futebol, ele tem o prazer de jogar futebol, então ele também quer jogar. Então quando ele vê uma possibilidade de jogar, ele vai trabalhar, ele vai agarrar com unhas e dentes. E aí vai crescer a qualidade da equipe. Então a gente tem um problema legal, não é só no meio campo, é em todas as posições. O grupo foi um grupo bem montado, né? Um grupo bem escolhido. Claro que você não acerta em todos, ninguém vai acertar em todos, é normal, mas esses jogadores aí nos dão uma confiança muito grande, que a gente está bem servido em todas as posições, né? Agora a gente tem que procurar colocar o que tiver melhor no momento, né? Os jogadores que estiver melhor no momento, né? Não o que foi feito no passado, não o que foi feito no jogo passado. O jogo da Ponte já ninguém lembra, né? Nós estamos agora focados nesse jogo de domingo contra a Chapecoense, que é jogo duro, jogo difícil, né? Então acho que é um problema legal. Eu gosto de ter, além da quantidade, você ter a qualidade também do teu lado. A gente está com uma rodada de perguntas do Esporte Espetacular para alguns técnicos do Brasil. Eu te pergunto sobre os pontos fortes dos times que estão hoje na ponta de cima, o Atlético Mineiro e o Corinthians. O Atlético Mineiro é um time que joga solto, é um time muito ofensivo, é um time que joga leve, né? Joga numa formação que nenhum time do futebol brasileiro joga, só o Atlético joga assim, porque o Atlético tem as peças para jogar assim, né? Eu acho que o grande trunfo do Atlético passa pelo seu treinador, né, que já está lá 1 ano e meio, o Levi, que é um cara que conhece muito bem o Atlético, já passou lá, é a 3ª ou 4ª vez que ele passa como treinador do Atlético. É um treinador experiente, é um treinador que conhece muito o futebol de Minas, né, entende o que é o time do Atlético, a torcida, a paixão, aquele negócio todo, né, do Galo. Então ele leva uma vantagem muito grande, né, e tem as peças para jogar dessa forma, né? Se dá o luxo de buscar um atacante como o Prato, se dá o luxo de não vender o Prato, né? Tiveram uma proposta agora para vender o Prato por 15 milhões e o Atlético não quis, né? Então é um time que joga bonito, é um time que joga para frente, que tem uma mobilidade muito grande, é um time que se mexe muito, alterna muito, né? Daqui a pouco você vê o zagueiro chegando para fazer gol, daqui a pouco você vê o atacante defendendo. Então o time do Atlético, todo mundo marca e todo mundo joga um futebol moderno, porque tem as peças para fazer isso também, né? Tem as peças e tem as peças de reposição, né? Olha para o banco, você tem um Guilherme, você tem um Carlos, né? Você tem jogadores que podem, o Luan, né? Tem jogadores que podem mudar a partida a qualquer momento. Então eu acho que esse é o grande trunfo do Atlético. E o Corinthians também não muda muito, né? O Corinthians muda um pouco nas peças, né? Não tem a mesma qualidade, não tem a mesma quantidade que tem o Atlético, né? Mas tem um trunfo no banco, que é o treinador, que já está lá há muito tempo,
né? Já é a segunda, terceira vez treinador vencedor dentro do clube, que entende o que é o Corinthians, que entende a torcida apaixonada, né? Que sabe o que é, e tem um comando muito forte com os jogadores, né? É um treinador que para mim, o Tite é o melhor treinador do futebol brasileiro, né? Disparado, em termos de conhecimento, de comando, né? De experiência, de ganhar títulos, né? De currículo, entendeu? E passou uma dificuldade muito grande agora no começo, né? Pela reformulação que fez, até acertar as peças, perdeu alguns jogadores importantes, diminuiu o seu investimento, né? Não tem o poder aquisitivo que tem o Atlético Mineiro, não consegue ter hoje, mas mesmo assim não perdeu em tanto, né? Joga de uma forma um pouco diferente, né? Não consegue daqui a pouco ser aquele futebol encantador que é o Atlético, mas é um futebol de resultado o time do Corinthians, né? Que o time do Corinthians, quando sai na frente e faz 1-0, dificilmente ele toma virada ou empata, porque é um time que se defende muito bem, né? É um time que todo mundo joga atrás da linha da bola, né? O Tite consegue ter uma recomposição muito forte e uma velocidade muito grande, aparecendo alguns jogadores, alguns garotos de bons valores, conseguindo recuperar outros, né, que, por exemplo, ano passado não conseguiram render, que é o caso do Renato Augusto, do Jadson, que são jogadores diferenciados, são jogadores de qualidade, né? Perdeu o Guerreiro, né, que era um jogador importantíssimo, fundamental, mas está recuperando o Wagner Love, né? Então, eu acho que é a continuidade do trabalho do Corinthians, né? O Corinthians passou uma reformulação administrativa na parte financeira, enxugou a sua folha, e eu acho que isso está acontecendo com todos os times no futebol brasileiro. O futebol brasileiro mudou, né? Os treinadores não estão ganhando mais 500, 600 mil como se ganhava, né? E eu acho que o nosso país não tem condição para pagar isso, para treinador nenhum, mesmo que ele seja um dos melhores treinadores do mundo, mas não dá, o nosso país não vive nessa situação financeira. Os jogadores a mesma coisa, até porque o dinheiro, e hoje a imprensa está vendo isso, todos os torcedores estão vendo isso, que o dinheiro não é garantia de sucesso. Você traz um treinador para pagar 1 milhão e ele vai lá e não vai conseguir ganhar de um treinador que ganha 50, 60, né? Você monta um time de 10 milhões e esse time vai lá e joga contra um time de 1 milhão e esse time de 1 milhão ganha. Então as pessoas entenderam que o dinheiro não é garantia de sucesso. O que é garantia de sucesso é um planejamento, é uma estrutura, é uma condição de trabalho. E isso o Atlético e o Corinthians são pioneiros. A condição de trabalho, o CT deles, a estrutura que eles dão para os profissionais que trabalham lá, para os jogadores. Os jogadores exclusivamente só pensam em jogar futebol, entendeu? Então isso é importante. Por isso que acontece. Aqui no Figueira a gente passa uma situação muito parecida. Só não temos o orçamento. Só não recebemos da televisão o que recebe o Corinthians. O Corinthians recebe 170, 160 milhões da televisão. A gente recebe 20. Então há uma diferença. Agora, o Figueira consegue fazer frente aí contra os grandes do futebol brasileiro. Por quê? Porque tem uma estrutura boa, porque tem uma condição de trabalho boa, porque tem o seu salário em dia, né? Porque tem um staff profissional em volta. O jogador aqui só se preocupa em jogar futebol. Então acho que o futebol está mudando, as pessoas estão vendo. Então a gente vê como o Atlético e o Corinthians como exemplo hoje aí no futebol brasileiro a ser seguido, em termos de continuidade, em termos de trabalho, de profissionalismo, de estrutura, de condição, né? de fazer um time de futebol forte, competitivo, né? Com a metade do orçamento que se gastava alguns anos atrás. O Atlético ainda é um time que consegue gastar um pouco mais, porque ainda, né, o Atlético consegue ter uma arrecadação muito forte, mas hoje no futebol brasileiro os dois melhores times nesse momento é o Atlético e o Corinthians. Pessoal, você disse que vai aguardar, né, até o último instante sobre a possibilidade de utilizar o Thiago Heleno. Se porventura... O Thiago Heleno, o França e o Elias. Não, sim, mas especificamente na minha pergunta é para tematizar. Uhum. Se o Thiago Heleno não tiver essa condição de jogo, você deve, de repente, ir com o Bruno e com o Simon, ou de repente o Nirley pode ter essa chance, até para dar um pouco mais de experiência ao sistema defensivo, caso o Thiago não reúna essa condição? Não, veja bem, eu estou muito tranquilo caso o Thiago não reúne essas condições, eu estou muito tranquilo com o Nirley, tá? Com o Simon e com o Bruno.
O Simon é um jogador que já jogou em tudo que é lado. Foi capitão da Sub-20 do Brasil, jogou Libertadores com o Grêmio, jogou 10, 12 Grenais, jogou Campeonato Brasileiro, jogou em tudo que é lado. O Bruno jogou contra o Cruzeiro, marcou nada mais do que o Damião. Aí veio o Palmeiras, ele marcou o Rafael Marques. Aí fomos jogar na Vila, ele marcou o Ricardo Oliveira. Então o Bruno é um jogador que... Aí fomos jogar o clássico aqui com o nosso maior rival, ele marcou o André Lima e o William. Entendeu? Então o Bruno é um jogador que já não é uma promessa, ele já é uma realidade. Então não existe questão de experiência, é questão de quem está bem no momento. Se por acaso o Thiago Heleno não reunir as condições, e a gente vai aguardar até o momento do jogo, entendeu? A gente vai definir entre o Bruno, entre o Nirley e entre o Simon. Desses 3, joga 2. E eu estou muito tranquilo enquanto isso, porque tanto o Nirley como o Bruno e como o Simon estão muito bem. E o Bruno vinha jogando, o Nirley se recuperou muito bem. Ontem trabalhou no coletivo, os três fizeram o coletivo e foram muito bem no coletivo. Então eu tô bem tranquilo, não tenho problema nenhum. Agora, claro que a gente tem que esperar. Se existe a possibilidade de voltar o Thiago Heleno, claro que a gente não vai colocar o Thiago Heleno se ele não tiver 110%. Entendeu? Agora, temos hoje para treinar, vamos trabalhar hoje, né? Temos amanhã para treinar ainda, né? E aí ele vai me dar a garantia, nós vamos analisar com a comissão técnica, o departamento médico, né? Para tudo isso. Para quê? Para a gente não correr um risco daqui a pouco de colocar o Thiago Heleno e ele sentir. E aí nós perder ele. Então nós vamos chegar agora numa sequência muito forte de jogos. Nós jogamos domingo com a Chapecoense, jogo duro. Quarta-feira, jogo duro com o São Paulo. Domingo, jogo duro com o Fluminense. Pelo menos mudou, né? Das 11 da manhã para as 4 da tarde. Né? Entendeu? Então é uma sequência de jogos. E aí já tem a Copa do Brasil na quarta com o Galo, lá em Minas. 9 jogos na sequência de 4 domingos. Então nós vamos precisar de todos. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, para que a gente não coloque um jogador que não esteja em condição e aí daqui a pouco se sente. Então, com calma, com tranquilidade. Mas estou bem tranquilo, gente, bem tranquilo, porque eu confio em todos. Né? Se amanhã eu tiver que botar o Henrique para jogar o garoto, eu vou botar porque ele tem uma qualidade espetacular, o garoto. O garoto tem 17 para 18 anos, né? Tem idade de júnior ainda, mas é um jogador que seguramente ano que vem vai ser titular da equipe do Figueira. É um canhoto, jogador diferenciado, rápido, forte na bola aérea. Então, se tiver que colocar ele, a gente vai colocar. Temos a confiança também no Ferron. Então, eu estou bem tranquilo quanto a isso. Vamos aguardar e esperar para ver o que vai acontecer. Para fechar aqui, pelo menos na minha parte, só tomando já o assunto do Campeonato Brasileiro, tu falou já do Galo, né, na Copa do Brasil. O Figueirense decide em casa, ajuda a decidir em casa? Olha, se falou muito do sorteio, né? O Figueirense pegou um adversário muito forte. Que bom que a gente pegou um adversário forte. Que bom. Porque a gente quer jogar contra os fortes. A gente quer jogar contra os times, né? O que é o campeão da Copa do Brasil, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Né? A gente sabe que é difícil, mas esse é um jogo bom para o treinador trabalhar, para o jogador jogar. Né? Você se sente bem, a nossa equipe se sente bem lá jogar no Horto com 20 mil, né? Atleticano, com aquela pressão toda, a gente consegue lidar bem. E a nossa equipe tem uma peculiaridade, e isso já vai aí desde que a gente chegou aqui 1 ano e 1 mês, que nos grandes jogos, né, nos jogos mais difíceis, a nossa equipe sempre consegue dar uma resposta muito boa. Então a gente sabe que é um jogo difícil, a gente sabe que é a briga do Davi contra o Golias, né, mas a gente sabe que pode daqui a pouco conquistar um resultado, até porque os últimos jogos Figueira e Atlético têm sido muito equilibrados. Ano passado foi 2-2 em Floripa, foi 1-1 lá no Horto. Esse ano foi 1-0, né? E o próprio treinador do Atlético, Levi, que falou no final do jogo que foi uma goleada e me confidenciou isso para mim. Então ele tem um respeito muito grande pelo nosso trabalho e pela nossa equipe. Então acho que vai ser uma eliminatória muito boa, sabe? E a Copa do Brasil é diferente. Às vezes a Copa do Brasil não passa o melhor time, e sim o time que joga melhor os 180 minutos, porque é um mata-mata, é diferente. E às vezes o fator campo não influencia muito, né? Até porque
Na eliminatória passada, nós jogamos em casa. E nós estávamos ganhando o jogo do Botafogo 2-0. E o Botafogo empatou aos 48 do segundo tempo. E o resultado foi terrível para nós. Jogando em casa e tomar 2 gols. E aí a gente foi ao Rio de Janeiro. E aí nós vencemos aos 48. Então, a Copa do Brasil é um campeonato um pouco diferente, né? É um pouco mais complicado, né? E se a gente tivesse pegado, por exemplo, uma equipe, o Paysandu, ou o próprio Ituano, ou o próprio Ceará, alguma coisa desse tipo, né? A pressão estaria dos dois lados. Nesse momento a pressão é do Atlético. Nós somos franco atirador. Então nós vamos fazer o nosso trabalho. Agora, sabemos da nossa capacidade. Eu tenho certeza que vai ser 180 minutos aí para... Prepare o coração aí que vai ser jogo bom.